Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de Deus. E nós precisamos entender, precisamos abandonar nossa religiosidade e entendermos os propósitos, ou seja, na realidade, entender o propósito de cada coisa que fazemos. Precisamos entender a importância e o significado do batismo. Enganamos e somos religiosamente ensinados baseados em motivação e em equívocos acerca daquilo que nos acontece. Por isso, em Mateus 3, 11 e 12 diz assim: Eu vos batizo, isso João Batista dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, qual o propósito do batismo nas águas? Para expressarmos e confessarmos publicamente que arrependemos e que nos submetemos à vontade de Deus, que agora Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nada mais do que isso. O batismo não tem outro significado do que não ser simplesmente uma confissão pública do nosso ato perante Deus, do compromisso que assumimos perante Deus. O batismo não salva ninguém, mas o batismo é a expressão, a confissão, o reconhecimento do nosso arrependimento diante do Pai. Nada mais, nada menos do que isso. Significa o quê? Qual é a sua simbologia? Que morremos com Cristo na cruz e com Ele nós ressuscitamos. Nada mais, nada menos do que isso. E isto significa que agora somos uma nova criatura, um novo ser criado segundo Deus. Por isso, quando nós nos submetemos ao batismo, na confissão pública, o que nós fizemos ou qual foi a decisão que nós tomamos, diante de Deus, de nos submetermos à sua vontade. Após ter o entendimento iluminado de reconhecermos Cristo, reconhecermos que somos pecadores, separados de Deus, nós nos submetemos a Cristo. Quando nos submetemos a Cristo, o que acontece em nossas vidas? Ele nos faz uma nova criatura, nos dá do seu Espírito. O Espírito Santo vem em nós habitar. Ele nos batiza com o Espírito Santo. Somos feito uma nova criatura, um novo ser, recebemos um novo coração, somos agora participantes da natureza divina, somos inseridos na família de Deus, somos membros do corpo de Cristo, somos a pedra viva do templo que Deus está construindo para a sua habitação. Nós precisamos entender que nós temos e recebemos do Espírito Santo. Que a gente precisa compreender além deste aspecto? Nada mais, nada menos do que isso. Agora, o que são os dons? Os dons são a expressão do Espírito. São maneiras dele se revelar. Existem só os dons, ou melhor, existe só o dom de línguas? Não. Falar em línguas é uma expressão dos dons que podemos receber, que segundo as Escrituras, como está na carta que Paulo escreve aos Coríntios, o Espírito dá segundo a sua vontade. Não se trata de nós. Devemos buscar os melhores dons, mas a expressão do aspecto de termos o Espírito, de sermos batizados, é uma questão de promessa, que é dada a todos aqueles que se arrependem. Por isso, na confissão através do batismo, ou seja, de sujeitarmos, de reconhecermos que morremos com Cristo, quando nós confessamos publicamente, nós temos o Espírito de Deus. É essa a questão simples. Fora isso, só religiosidade, só teologia, que não quer dizer nada mais, nada menos do que isso. A gente precisa entender, viver o reino de Deus, na realidade, não se trata de outra coisa que não expressarmos e revelarmos esse reino neste mundo
andando entre as pessoas como Cristo, sendo seus imitadores. Por isso, o reino de Deus se trata de mudança de atitude na maneira de viver, na maneira de relacionar, partindo do fundamento de que somos nova criatura, que recebemos o Espírito de Deus, que fomos capacitados e habilitados para rejeitarmos as paixões humanas e vivermos neste mundo como filho, expressando e revelando o Pai. A gente santifica o procedimento na confirmação não só do batismo, mas no entendimento de que fomos habilitados para rejeitar as paixões humanas e viver como um filho de Deus. A gente precisa entender estas coisas. Nós precisamos compreender que viver o reino de Deus não se trata de religião, não se trata de religiosidade, mas simplesmente de uma maneira de viver que expressa e revela Deus ao mundo. Se a gente entender isso, nós vamos viver de uma forma diferente, rejeitando o pecado em nossas vidas, porque entendemos quem nós somos diante de Deus. E como representantes de Deus, como embaixadores do seu reino, não podemos viver de forma diferente de Cristo, pois o temos que revelar ao mundo. Trata disso, trata dessa importância. E o batismo nessa história toda só tem um propósito, confirmar um compromisso assumido com Deus de ser seus filhos e submeter a sua vontade, para sermos como Cristo no mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e viver neste mundo como filho de Deus. Que a gente entenda, compreenda, que vivemos o reino de Deus não sozinhos, mas com os irmãos, e o dos irmãos com o mundo, manifestando o Pai e a sua vontade, revelando compaixão e misericórdia diante de todos. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos sujeitarmos ao Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.